Bom dia, turma do segundo ano! Hoje o nosso assunto é marcadores temporais. Lá no livro didático, na página 15, vocês vão ter mais um trechinho da história A Branca de Neve. Passaram-se os anos e a menina foi crescendo, tornando-se uma jovem muito bela. Um dia, a madrasta perguntou ao espelho, como costumava fazer todas as manhãs, se havia alguma mulher mais bela do que ela. E ele respondeu: Majestade, vós sois muito bela, mas Branca de Neve é ainda mais. Percebam que nesse texto ele mostra um marcador temporal, né? Uma passagem. O que seria isso? Os marcadores temporais é tudo aquilo que marca a passagem do tempo. Que tem uma sequência que não sabemos se é antes, se é depois, foi durante, há muitos anos atrás ou daqui a muitos anos. E esses marcadores temporais, eles estão muito presentes nas histórias, nos contos, porque muitas vezes percebam que eles falam, né? Passaram-se muitos anos, depois eles foram felizes para sempre, que quer dizer que está se referindo ao futuro, né? O que acontece depois. Como passa um tempo, geralmente as princesas, por exemplo, a princesa Rapunzel passou um tempo para depois ela ser salva da torre, né? A Branca de Neve também, ela ficou um tempo lá na caixa de vidro para depois o príncipe encontrá-la. Então sempre passa um grande tempo até uma situação e outra da história, né? Isso marca uma sequência. A bruxa dá a maçã antes ou depois da Branca de Neve dormir um sono profundo. Então sempre nós podemos usar esses momentos para marcar a sequência da história. As expressões destacadas no trecho que você releu indicam a passagem do tempo na história, ou seja, marcam as ações dos personagens em uma sequência. Por isso são chamadas de marcadores temporais. Se nós formos perceber na nossa vida, o que seriam marcadores temporais? Forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in my... Passando para a página 16, vocês vão ter mais um trecho da história. Nesse momento, Branca de Neve acordou e contou o que havia acontecido. Com pena, os anões convidaram a jovem para morar com eles. Branca de Neve ficou muito contente e aceitou o convite. Enquanto isso, a rainha, muito confiante, voltou a perguntar: Espelho, espelho meu, existe alguma mulher mais bela do que eu? Novamente, o texto nos traz alguns marcadores. Nesse momento, então nós já sabemos, né, que foi nessa mesma hora que a Branca de Neve acordou que aconteceu tal coisa. A rainha estava confiante, aconteceu outra coisa. Enquanto a rainha perguntava para o espelho, lá na floresta acontecia outra coisa. Então, marcadores temporais são muito importantes nas histórias para a nossa imaginação, para nós imaginarmos em qual momento a história está, o que acontece, o que está acontecendo, em qual tempo que levou para acontecer tal coisa. São dos marcadores temporais. No nosso dia a dia, nós podemos marcar o tempo com diversas coisas, né? Nós temos o calendário, nós temos o nosso próprio tamanho, né? A nossa própria idade também é um marcador temporal, porque nós percebemos assim, quando eu tinha, já ouviram essa expressão assim, quando eu tinha a sua idade, quando eu era bem pequeno, ou daqui a um tempo, quando eu for maior, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então isso também é uma base para que nós possamos marcar o tempo, observar a passagem do tempo, ou se o tempo passou, ou se o tempo ainda vai passar, ou se aconteceu na mesma hora, no mesmo instante. Então isso é bem interessante perceber nas histórias. Sempre que vocês encontrarem em alguma história, algum texto, essas seguintes palavras: antes, depois, durante, dia seguinte, o tempo se passou, no mesmo momento, enquanto isso, depois de alguns anos, antigamente, tudo isso é um marcador temporal. São palavras que nos indicam o momento ali, o tempo em que aconteceu aquela situação na história. Facilita para a nossa imaginação.
No livro de atividades, vocês também vão ter atividades sobre os marcadores temporais, nas páginas 11 e 12. E o trecho a seguir. Era uma vez um reino muito distante. Então, a expressão era uma vez, o que será que indica? Ela está falando que será que algum personagem te chama Era uma Vez, o nome da história? O que a história quer dizer com essa frase? Era uma vez. Mais uma vez, relembrando, as palavras em destaque no trecho acima indicam o tempo em que se passa a história, ou seja, marcam as ações dos personagens em uma sequência. Por isso, essas expressões são chamadas de marcadores temporais. Vocês vão estar realizando a página 12 até a questão 17. Então, pessoal, marcadores temporais, vocês sempre vão estar encontrando eles nas histórias e tentem sempre analisar, né? Alguns se referem ao futuro, ao passado, ao presente, e eles são importantes para nós nos encontrarmos no tempo, né? Sabermos qual foi o tempo, qual foi o momento que aquele fato aconteceu. É isso, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês a realizar essa atividade. Tenham uma boa aula e até amanhã!